licença para a gente entrar na sua casa como aniversariante do dia hoje. Obrigada, amigo. Fazendo os seus 32 anos. Ela perguntou, mamãe, quantos anos você está fazendo? Eu falei, são 2 números iguais. Ela assim, 32? Eu falei, pode ser. É que ela foi pela aparência, né, gente? Que é isso daí, né? Mas olha, desde o começo a gente já quer desejar pra você, amiga, muita felicidade, muito sucesso e sabedoria. Eu acho que quando o programa recebeu a Águida, foi muito bom pro programa em vários sentidos, né? Pela força do jornalismo que ela já traz de uma carreira de longa data. Acho que é legal a gente comentar isso, né, amiga? Tanto tempo que você está se entregando ao público, sempre trazendo o melhor pro público, pela beleza também, que um rostinho bonito faz muito bem para os nossos olhos, e pela doçura, coragem que ela é e a força. Então, que Deus te abençoe muito. Viu? Muito obrigada, obrigada pela parceria, gente. A Band me deu um grande presente, que é esse amigo de trabalho, amigo da vida, e é muito bom quando a gente consegue trabalhar com pessoas assim, de bem. Tenta adivinhar que a gente pode... idade de Águida. Eu vou dar uma dica, é menos que 40. Pela aparência. Quero ver, gente? Pode colocar, tá bom? Nos comentários. Quantos anos você acha que ela tá fazendo? Vamos fazer isso? Boa. Gente, se alguém mandar mais do que ela tá fazendo, não coloca a produção, porque é sacanagem. É verdade, não vou ficar um pouco triste. E também não vale dar um Google nem nada, tá? Vai aí no que você acha. É que no Google senão... aparece. Aparece, pessoal, gente, é muito assim, curioso em saber. Verdade. Mas eu só queria A Águida agradecer. Queiroz é casada? Tá lá quase no pezinho ali, viu, gente? Que essas perguntas fazem mesmo. A gente já ouviu uma... Mas sabe, amiga, eu só queria assim, agradecer a você, a todo mundo que trabalha Falando Nisso e aqui também, pela oportunidade, porque a gente que é de comunicação tem um momento que você quer virar a chave, né? O jornalismo fez parte da minha vida por mais de 20 anos e eu queria muito fazer alguma coisa diferente. E quem abriu as portas foi a Band. Então eu sou muito grata a essa oportunidade de continuar na comunicação, mas trabalhar com algo diferente, né? Com algo mais leve, que é o entretenimento. Na paz, na união. E isso é muito gostoso. Eu me sinto realizada fazendo isso. Muito obrigada, Band. Falamos bastante, porque é um dia especial, com certeza. Hoje a gente fala de maternidade também. Vai ser um programa incrível e tem informação para você. Vamos lá. O Falando Nisso está no ar. Bacalhau salgado, Páscoa mais cara. E tem muita gente nessa época do ano que não quer saber de ir ao mercado, fazer compras e muito menos cozinhar. Quer comodidade, sentar e saborear. Hoje no estúdio vamos falar sobre maternidade. Tem também os destaques da internet e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 15 de abril, o Falando Nisso começou. E claro, tem uma mensagem para você pensar e aproveitar os seus erros para aprender. Mas aprender com os erros, não aprender a justificá-los. É isso. Uma das maneiras disso, gente, disso acontecer, é pedindo perdão. É assumir você mesmo, o seu erro, é assumir para o outro também. Pedindo perdão é o primeiro passo, não é verdade? Tá para evoluir, para a evolução. E tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém é perfeito sempre, né? Perfeito, viu, gente? Fica essa dica para você. Estou esperando aqui os nossos prêmios pelo @Falando Nisso Band, que é por lá que você vai participar e concorrer 2 prêmios, tá bom? Esse aqui da Ortovip, uma escova elétrica incrível da Oraljet, completíssima para você, vale muito a pena participar. E também no @Falando Nisso Band tem aqui esse kit da Polipet para você concorrer. E aí todas as informações estão no nosso Instagram, que está aí na tela para você, @Falando Nisso Band, dia 2 de maio, vai ser o dia do nosso sorteio, tá bom? E aí quem for sorteado para ganhar o prêmio da Polipet precisa vir aqui à TV em São José dos Campos, dentro do Colina Shopping, para retirar o seu prêmio da Polipet. Agora, o prêmio da Ortovip, essa escova elétrica maravilhosa, você precisa ir até a clínica em São José dos Campos mesmo. Daqui a pouquinho, ao vivo, o doutor Otávio Fonseca trazendo informações pra gente, mas a perguntinha da enquete, que você pode participar pelo 12 997 16 7989. Seguinte, você sente que a sociedade exige demais das mulheres?
Você que é homem também pode dar a sua opinião, tá bom? Isso aí. Tanto hashtag sim como hashtag não, você manda lá então pra gente com a justificativa no 12997167989. Pois é, se você aí que está vendo a gente, né, pudesse descrever o que é a maternidade, qual a palavra que vem nesse momento na sua cabeça? Entrega, renúncia, responsabilidade, amor. Eu acho que é uma mistura de tudo isso e muito mais, né? Porque cada mulher é única, cada maternidade é única também. E é uma força que a gente fica surpreendido de ver, admirado, né? E para as mães que têm filhos atípicos, a maternidade se torna uma experiência realmente muito intensa, com muitos desafios. E no mês de conscientização sobre o autismo, por exemplo, a gente não pode esquecer, então, das mães atípicas que se enquadram ali, né, nessa situação. Então, a gente convida hoje para esse bate-papo a terapeuta Aline Voltarelli. Desculpa, Aline. Imagina. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar falando desse tema tão importante. Vamos entender, né? Mãe de atípicos, né? A gente comenta o atípico aqui, a gente se lembra para você que é o transtorno do espectro autista, tá bom? O TEA. Então, você é uma mãe atípica, né? Queria que você compartilhasse com a gente o que mudou na sua vida na chegada da pequena Catarina, né? Como que essa filha trouxe para você tanta força, o que transformou em você? Olha, trouxe força, mas primeiro trouxe desespero, né? Sobrecarga, muitas questões do futuro, como que seria isso, quais eram as dificuldades que a Catarina ia enfrentar e como que ela ia lidar com tudo isso. Mas também foi a minha falta do controle, porque com o diagnóstico do autismo, a criança, seja qual a neurodivergência que ela tiver, a gente deixa de ter esse controle que a maternidade traz, né? A mãe quer controlar os filhos e no autismo a gente não tem isso. A gente não tem isso. Então, na maternidade típica, a gente também não tem. Mas com o autismo, na maternidade atípica, isso é muito mais gritante. E eu acho que isso que leva, muitas vezes, num primeiro momento, esse processo tão profundo e sobrecarga. E aí, todas as lutas que as mães de deficientes, de crianças deficientes, com necessidades especiais, enfrentam. Que é lutar por vaga de estacionamento, escola, terapia. Todas essas questões acabam atribulando mais, né, esse nosso dia a dia, que já é pesado, né? Olha, gente, se você quiser também compartilhar a sua vivência, né? Você é uma mãe atípica ou vó também? Sim. Pode deixar aqui pra gente o seu depoimento ou a sua pergunta para a Aline. Sim. Pode colocar também hashtag falando nisso, ó, tem par de convites para você curtir um cinema aqui em São José dos Campos. Aí no final do bloco a gente faz o sorteio ao vivo para você, tá? Agora, Aline, é interessante, né? Como as mulheres, principalmente as mães, têm essa mania de assumir múltiplas responsabilidades e pegar tudo para si, né? Sim. Às vezes não é de caso pensado, é natural de você querer assumir as responsabilidades, né? Agora, qual que é o preço que se paga por ser dessa maneira? Gente, a Aline é terapeuta, então é legal a gente conversar sobre isso, porque com certeza você tem a vivência em consultório com muitas mães também, né? Sim. Eu atendo hoje mulheres e 80% das minhas pacientes são mães. Então vem muito com esse momento de não aguento mais essa sobrecarga, me perdi de mim, então vem muito desse movimento. E essa questão da gente equilibrar todos esses pratinhos, a sociedade traz isso muito pra gente, né? Então, a sociedade traz esse peso que a mulher, ela quer trabalhar fora, ela quer ser mãe, ela quer cuidar da casa, ela quer ser uma boa esposa e ela tem que fazer tudo isso 200%. Então, essa mulher é cobrada pela sociedade e ela se cobra demais. Então, ela quer ser a melhor mãe, o filho vai com a melhor coisa para a escola, com os melhores materiais, com a melhor lição de casa, quer a carreira profissional e quer ter a comida. Então, ela se cobra muito, né? E ela acaba trazendo isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente trabalha muito em consultório é você mora com outras pessoas dentro da sua casa. E que tal começar a dividir as tarefas de casa com as outras pessoas que moram ali? É interessante isso, porque muitas vezes, até nessa divisão, muitas mães relatam, não só nessa divisão, mas parece que nasce um filho, nasce uma culpa. A mulher vive com esse sentimento de culpa, como se não estivesse fazendo o melhor o tempo todo, e ele está fazendo de maneira excelente. Como lidar com esse sentimento de culpa que a nossa amiga acaba sentindo? Sim.
Essa questão de que nasce uma mulher, nasce uma culpa, é uma questão que a gente está... Movimentos de mulheres estão querendo quebrar isso. Por quê? Quando a gente assume que quando eu sou mãe, eu já venho com a culpa acoplada, eu já assumo que eu tenho culpa para tudo. E é assim, culpa se eu me priorizo, culpa quando eu não me priorizo. Culpa que eu vou para academia e culpa que eu não vou para academia. Culpa que eu vou trabalhar e culpa que eu não volto a trabalhar. Então assim, então acaba não tendo saída. Qualquer caminho que a gente vai, a gente lida com a culpa. Só que a culpa, ela é um sentimento de cobrança. A expectativa muito alta, né? E aí você tem uma frustração e aí você se frustra e vem a culpa. Então, quando a mulher se liberta dessa régua muito alta, ela automaticamente vai diminuindo a culpa dela e o movimento dela nesse processo. Olha, gente, hoje o assunto vai ser para você que quer dividir com a gente toda essa carga que você carrega, você mãe, você avó, porque as avós também têm uma participação muito grande na criação dos netos, muitas vezes, né? Então, pode mandar a sua opinião e a sua dúvida também. A gente deixa aqui o Instagram da Aline. Sim. Olha que legal, gente. Aline Volparelli. Agora eu falei certinho. Sim, Volparelli. E olha, ela tem... muita experiência na área e, inclusive, mentorias relacionadas a isso, sobre autoconhecimento, sobre prosperidade e com muitos conteúdos também ligados à maternidade, tá bom? Sim, então, você pode segui-la e no próximo bloco a gente volta a falar mais sobre maternidade, principalmente a maternidade atípica. Aliás, coloque hashtag falando nisso, nessa participação que você tiver, você concorre um par de convites para o cinema. Olha, com mais de 20 anos de tradição, começou ontem o maior espetáculo de Páscoa da nossa região, o Alto de Páscoa da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Gente, foram vendidos 40 mil ingressos para essa peça, que realmente já é bem tradicional. Então, direto do local, a gente vai conversar ao vivo com o Luiz Eugênio, vai trazer todas as informações sobre os eventos, esse evento, sobre os horários também. Uau, Eugênio, onde você está? No palco, é isso? Boa tarde. Boa tarde para você, Águida. Parabéns mais uma vez, aniversariante do dia. Boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham no Falando Nisso. Inclusive nossa convidada também, que aí está no estúdio com a gente. Eu estou no palco, nesse palco aqui, Águida, vai ser contada a maior história já contada. A história das últimas horas que precedem a crucificação de Jesus. E aqui, exatamente nesse ponto, vai acontecer a paixão, a crucificação de Jesus. Então aqui é o principal ponto. Geralmente a gente fica ali, na plateia, acompanhando, né? Agora eu estou aqui, fiz questão de estar no palco para mostrar toda essa produção para vocês. A gente está falando aqui de 2.000 pessoas envolvidas, 600 delas ao mesmo tempo nesse palco. Atores, produtores, o pessoal também que canta, as orquestras, e olha só que cenário bonito. Tudo muito preparado com detalhes aqui pra gente. E antes de chegar a esse ponto, o mais emocionante, tem essa história em detalhes contada. A gente vê esse grande cenário atrás, que conta a parte do julgamento também. E olha só a quantidade de lugares que tem para o pessoal ver. O Adonias Araújo está mostrando para a gente. Olha só, aqui são 5.500 lugares para cada edição, para cada apresentação. E a gente está falando de 10 apresentações. Começou ontem, vai ao longo da semana. Só na primeira hora de distribuição dos ingressos, 40 mil, como você falou, foram distribuídos e eles esgotaram na primeira hora. Já sabendo disso, o pessoal aqui deixou mais 20 mil ingressos disponibilizados para quem vem até aqui, traz 1 quilo de alimento, você dá 1 quilo de alimento e consegue assistir esse espetáculo. Então o pessoal que vem aqui ainda consegue assistir. Se tiver os lugares, o pessoal do No Show, o pessoal que vem, pega o ingresso e acaba não conseguindo vir. E quem não conseguir entrar, acompanha o espetáculo de uma forma muito interessante também. Aos arredores aqui desse espaço bacana que a gente está, desse teatro, tem telões com exibições interativas desse espetáculo. Então o pessoal consegue acompanhar aqui do mesmo jeito. E é importante dizer, Águida, Lucas, que esse espetáculo ele já é tombado como patrimônio cultural do estado de São Paulo. Há 20 anos acontece essa apresentação aqui em São José dos Campos e agora ela se tornou um patrimônio de todo o estado de São Paulo. Então, quem quiser acompanhar esse espetáculo que acontece aqui na Igreja da Cidade, é só vir até aqui, é um ponto conhecido em São José dos Campos. Mesmo quem não tem ingresso, pode chegar aqui e tentar conseguir uma entrada ainda no local e se não conseguir ver aqui desses lugares, como eu disse,
tem as apresentações dos arredores aqui com esses telões interativos. Então, repito, a maior história já contada de uma forma diferente, especial, muito esperada e, claro, disputada também. E a gente acompanha os detalhes aqui, claro, vamos mostrar um pouquinho das apresentações também. Águida, Lucas? Olha, a gente está aqui comentando como é lindo, como é bem feito. E caso você também queira assistir pelo YouTube, eles fazem a transmissão pelo YouTube. É só você colocar Alto de Páscoa, São José dos Campos, Igreja da Cidade, não tem erro, você consegue encontrar. Eugênio, bom trabalho. Faça uma linda matéria como você sempre faz para a gente curtir no nosso jornalismo, então. Daqui a pouquinho a gente volta com os destaques da internet. Tem também ao vivo o Dr. Otávio Fonseca aqui e muito mais. Até já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real. Novamente ao vivo com você, mostrando a Basílica de Aparecida nessa tarde com bastante sol, predomínio de sol mesmo. Nesse momento, 27 graus de temperatura, tá fazendo calor, né? A máxima hoje para Aparecida sem probabilidade de chuva, gente. Um dia muito bonito, né? Na região de Aparecida. Já para amanhã, a probabilidade de chuva sobe um pouquinho, mas a gente vê logo mais na previsão do tempo, tá bom? E hoje é dia de falar sobre saúde bucal e, é claro, Dr. Sorriso já está aqui ao vivo com a gente, Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo. E hoje o assunto vai ser um pouquinho de polêmica, né, Lucas? Nossa, doutor, tem uns vídeos sendo divulgados na internet. As pessoas estão fazendo dentes caseiros com material que eles realmente compram na internet. Vamos ver, doutor, e comentar essa situação? Exatamente. Que é revoltante. Está lá no TikTok, gente. Na tela, por favor, Sabrina, enquanto a gente assiste e comenta também, para as pessoas verem que absurdo, que acaba viralizando essas coisas, né, doutor? Exatamente. Olha lá. Bom, pelo que eu entendi, esse é um material termoplástico, né? Que é um plástico que você aquece e você consegue dar forma nele, né? A menina que estava ensinando, né, a fazer o dente lá, usou esses modelos que a gente tem lá para a faculdade, etc. Enfim, né, ela ensina a aquecer, colocar no café, enfim, para poder dar cor. Mas olha o tamanho do material que fica, Lucas. Então, isso não tem nenhum tipo de adaptação, né? Sem falar que a gente não sabe qual é a composição desse material, né? Se ele pode ser tóxico ou não, né? Eu entendo as circunstâncias, né, que as pessoas às vezes precisam fazer um dentinho, mas acho que você não pode criar um problema tentando resolver outro, né? Então, essa é a situação. Coloca na Coca-Cola, no café gelado, é umas coisas assim, umas receitas bem interessantes, mas isso é totalmente não recomendado, né? Não tem adaptação, pode trazer problemas para a gengiva, né? Problemas de saúde bucal, a gente não sabe qual a composição química desse material, então eu não recomendo isso nem provisoriamente. Gente, pode trazer riscos, com certeza, né? Para a nossa saúde, a gente não sabe, como o doutor Otávio falou, que material que tem ali. Fora que aquele negócio ele pode soltar, imagina você engasgar com um troço daquele. Perigosíssimo, né, doutor? Vamos falar das técnicas corretas, feitas por profissionais que estudaram muito
para poder dar para a gente o melhor, né, da odontologia. Exatamente. Existe uma técnica, né, para você fazer um dente que se adapta àquela situação, para não ter excesso, para você não ter acúmulo de placa, para você não ter uma gengivite, ou até provocar, né, a perda de dentes de outros dentes, né. Aí nós estamos mostrando uma técnica que hoje é feita através da digitalização, você faz o escaneamento, faz o desenho no computador para ser o mais adaptado possível, você consegue, inclusive, ver as condições de tratamento antes mesmo de iniciar o tratamento, através do mockup, né, que é uma ferramenta que a gente coloca para o paciente dar uma verificada, né, como é que vai ficar o dente dele, o tamanho, forma, etc. E feito com material que é aprovado pela vigilância, né, pela Anvisa, Agência de Vigilância Nacional. Quer dizer, são coisas que você sabe que está colocando na boca, né? A gente colocou para ilustrar um caso clínico que para solução, né, para evitar problemas relacionados principalmente a composição química, e nós sabemos exatamente o que está sendo colocado na boca do paciente, né, Lucas? E a nossa referência e tranquilidade aqui, para você cuidar muito bem da sua saúde bucal, gente, é a Ortovip. O contato está para vocês aqui, mas eu vou colocar também, tem um site, tem o Instagram, Ortovip_oficial. O WhatsApp é 12988424296, para você cuidar da sua saúde bucal com segurança. Doutor, obrigado por esse alerta, por vir aqui hoje com a gente. Muito bacana, tá bem, agradeço aqui mais uma vez, né, queria dar um alerta, né, pessoal, do chocolate, né, fiquem à vontade, comer chocolate é tudo de bom, mas não esqueçam de fazer uma boa higiene bucal depois, para que essa saúde bucal fique em dia, tá bom? Um excelente Páscoa para todos, saúde e paz. Obrigada, doutor. A gente falou, doutor agora acabou de falar sobre o almoço, sobre a Páscoa, né? O almoço, infelizmente, vai ficar mais salgado, né, no bolso, principalmente para quem seguir aquela receita tradicional. Porque olha só, vai o bacalhau, o ovo, arroz e azeite de oliva. Nossa. Haja bolso para pagar tudo isso. É. Há uma semana da Páscoa, o vai e vem no Mercadão de São Paulo era grande. É muita gente atrás dele, o bacalhau. Tá bem contra o preço aqui. Tá aqui você conseguiu achar um preço bom? Consegui. Mas nem todo mundo concorda e apela pra pechincha. Ele vai dar o desconto agora, ele tá aqui. Ele vai dar o desconto. Tem gente que já largou mão e busca alguma opção. Peixe, bacalhau não dá não. Os produtos para bacalhoada subiram em comparação ao ano passado. O bacalhau, 5,5%. Os ovos, mais de 10%. E o azeite, 14%. Bom, mas tem bacalhau para todos os gostos e bolsos. E é o Cícero aqui que vai mostrar pra gente, tá há mais de 30 anos no Mercadão de São Paulo. Bacalhau tem de todos os preços, né? Rapaz, bacalhau até de óculos. O preço pode variar de R$ 59 a R$ 520 reais. Tem bacalhau desfiado 9,9. O filé do bacalhau do Porto a 179. Tem peixe aqui que nem o rei da Noruega vai comer hoje. Pra quem quer economizar, os peixes são uma boa pedida. Tilápia a R$ 19,00 o quilo e a tainha a R$ 27,00. E tem muita gente nessa época do ano que não quer saber de ir ao mercado, fazer compras e muito menos cozinhar. Quer comodidade, sentar e saborear. Neste tradicional restaurante português, o movimento cresce 30%. E é claro que o bacalhau é o mais pedido. Nessa época, no meio da Páscoa, nós chegamos a preparar 30 toneladas de bacalhau, tudo no prato. Em casa ou no restaurante, tá servido? Olha, a gente tá pensando aqui que essa Páscoa, tipo, tudo prontinho pra gente, é muito Facilita. chique. Só que também Muito tem um bom. custo a mais. Então, você, minha amiga, qual que é o nome daquele peixe? Como que é, gente, aquele peixe que substitui? Sassami, Zarbo. Sassami, não. Não, tem um zarbo. Zarbo. Ah, é O zarbo, verdade. que é o bacalhau. O gosto é bem parecido. Nossa, então, gente, vai nesse então. Só que no É a açaí, réplica do bacalhau. amanhã vai ter uma promoção de bacalhau e ao vivo a gente vai mostrar pra vocês em casa. Nossa, gente, ao vivo. Então Amanhã. corre. Vai ser amanhã só a promoção? Amanhã, vai ser até domingo, só que amanhã que eles vão soltar na Band o preço. Vamos lá Pra quem então, estiver hein, assistindo. gente? Eu vou estar ao Aproveite. vivo e a Agda vai estar aqui. Isso mesmo, vamos falar sobre receitas para essa Páscoa. E hoje estamos falando sobre os desafios da maternidade, principalmente da maternidade atípica, e você pode participar com a gente. Uma das formas é na enquete, tá? O nosso WhatsApp é 99716-7989, tá aí a pergunta para você. Você sente que a sociedade exige demais das mulheres? A gente já pode ver o resultado parcial. E realmente, a grande maioria dizendo
que sim. Você pode também mandar o seu comentário para o 12997167989 com o hashtag Falando Nisso. Você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Vamos voltar para o assunto de hoje. Aliás, tem uma perguntinha para você, Aline. Sim. A Aline que tem um depoimento tão bonito, né, de vivência, mas também é terapeuta. E ela vai responder então o José Antônio. Vamos lá. Vamos conversar sobre maternidade aqui no Açaí Colinas com o José Antônio, que é professor, é isso? Isso, professor de ensino superior. Muita gente acha hoje que o professor, seja ali do comecinho da infância, da criança, adolescência, ele também tem o papel de educar os filhos alheios. Sim. Como que você entende isso? É uma responsabilidade muito grande. Certos pais realmente pensam que o professor é um segundo pai, uma segunda mãe. A responsabilidade aumenta demais. No caso meu, eu encaro como um dever. A escola não é continuidade da casa. A escola dá condições para que os alunos possam viver a vida em cidadania, em respeito. É isso que a gente tenta passar para eles. É interessante, né? Jogar esse assunto para o estúdio. Até que ponto vai essa responsabilidade de professores e diretores na escola? Vamos lá? Primeiro eu vou dar uma opinião técnica, né, como terapeuta. A autorresponsabilidade, ela é o caminho para a gente desenvolver, para a gente aprimorar. Quando os pais não trazem essa autorresponsabilidade da criação dos filhos, né, para ele vai colocar na sociedade. Então ele vai dizer que a escola não é boa, que os professores não são bons, porque ele não quer trazer essa autorresponsabilidade, porque ao trazer isso para ele vai ter que olhar para dentro dele, e aí ele vai ter que trabalhar várias questões. Então isso é um ponto. Como mãe, né, eu acredito que a escola ela é um complemento, uma extensão do que a Catarina, por exemplo, vive em casa. Então, quando a gente procura uma escola, professores, tem essa sinergia, a gente tem valores envolvidos. Então, quando os valores dão certo e tem sinergia e dá certo ali, as coisas fluem. Mas não é responsabilidade do professor, eu acredito na autorresponsabilidade dos pais, né? E o professor e a escola complementa isso. Olha, se você quiser participar com a gente, pode mandar o seu depoimento, a sua pergunta, né, sobre maternidade atípica. Já estão chegando as perguntinhas, a gente já vai começar mostrando algumas. Pode colocar a hashtag Falando Nisso, tá? Para concorrer, então, aos convites do cinema que a gente faz no último bloco sorteio. Na tela, então, a Cristiana. Cristiana escreveu o seguinte: a maternidade se define em uma palavra, amor e vida. Pois é, né? Dedicação total. Amor é tudo, né, gente? Próxima participação que a gente recebeu aqui foi do Thiago Magalhães. Hoje as mulheres são cobradas por muitas vezes trocar o papel dela com o dos homens. Isso gera mais cobrança, na minha opinião. Você percebe essa sobrecarga? A falta da presença masculina em algumas funções acaba jogando tudo para a mãe? Sim, sim. E aí a gente tem também, eu falo que sempre, eu trabalho muito com essa questão da autorresponsabilidade. É o que eu sempre falo com as pacientes, em consultório, com todas as mulheres que eu convivo. Quando eu trago a autorresponsabilidade para mim, isso não pode gerar mais cobrança. Então, eu não sou 100% responsável pela criação do meu filho, né? Então, tem o pai ali. Quando, no caso das mães solos, que é muito comum, que não tem a figura masculina, claro, vai sobrecarregar muito a mãe, né? Então, quando não tem rede de apoio, esse é o cenário da mulher hoje. Então, a mulher sobrecarregada, que vai ter que trabalhar para colocar comida dentro de casa, muitas vezes não tem a figura do pai dentro da residência, na família, então acaba mesmo trazendo todos esses papéis e muitas vezes se sobrecarregando e se cobrando para cada vez ser melhor, cada vez ser melhor. E aí é um looping, né? A gente vira assim numa sobrecarga sem fim. Gente, a Aline Voltarelli, ela é terapeuta e cuida de muitas mulheres, inclusive de mães. Isso. E ela tem um Instagram que tem muito conteúdo bacana. Então, a gente deixa aqui o contato da Aline para você que quer segui-la também, tá? Sim. Aline Voltarelli, terapeuta. Esse é o Instagram dela. E eu vi aqui vários conteúdos, achei um muito legal, falando sobre a questão da autoestima. Sim. Que é uma coisa que a gente, é interessante quando vira mãe, a gente se dedica tanto que a gente se esquece da gente, se esquece quem a gente é. Então, ela deixa vários conteúdos aqui de incentivo a você se cuidar também, tá bom? Pode deixar sua perguntinha, no próximo bloco a gente volta respondendo, porque agora
A gente vai ver como fica a previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida e todos que acompanham Falando Nisso. Teremos essa Semana Santa toda sobre influência de instabilidades atmosféricas que vão trazer bastante nebulosidade aqui para o céu do Vale do Paraíba. Mas a tarde desta terça-feira será de predomínio de tempo firme em praticamente todas as nossas cidades, exceto próximo à Serra da Mantiqueira, onde podemos ter pancadas rápidas e isoladas ainda na tarde de hoje, mas com baixos volumes de chuva. As temperaturas vão ficar amenas durante toda a semana e a tarde desta terça-feira será de máxima de 24 graus em Arapeí, 25 em Jambeiro, 28 em Pindamonhangaba e em São Sebastião teremos máxima de apenas 24 graus. A terça-feira vai ser sobre predomínio de sol entre algumas nuvens. Em Aparecida, os termômetros não passam de 27 graus, 24 em Ilhabela, em São José dos Campos, os termômetros também não se elevam muito, máxima de até 26 graus. Falando novamente sobre o litoral norte, a tarde de hoje será de mar um pouco mais agitado, com ondas de até 1,5 m de altura e rajadas de vento que atingem 30 km por hora. Amanhã eu tô de volta com mais previsão do tempo. Vamos conversar sobre o que aconteceu na vida dos outros? Né, Garcia? Boa tarde pra vocês, boa tarde pra você de casa. O que aconteceu na vida dos outros, mas de certa forma é público, então a gente não tá 100% errado. Tá lá, né? Já é notícia. Tá ali, né? Notícia. Notícia dos famosos. Tá sendo notícia nesse momento. E falando em notícia, quem noticiou ontem, porque, gente, ontem Katy Perry foi ao espaço, não é mesmo? Junto com outras mulheres, que foi, inclusive, a primeira missão espacial exclusivamente formada por mulheres. Olha só, um fato histórico, né? Isso é muito interessante. Mas o que a gente vai noticiar não é nem essa questão, porque todo mundo já sabe, né? Katy Perry foi ao espaço, cantou, foi com a mulherada, foi lindo. Mas o engraçado foi um fato que ontem, William Bonner, falando da notícia, falou assim, Katy Perry foi ao espaço, a viagem durou 11 minutos, foi belíssimo, deu tudo certo. E quando voltou à Terra, Katy Perry beijou o chão empoeirado. William Bonner meteu essa assim, puff, o chão empoeirado. Que foi um ato que ela fez, né, na hora que... Eu também não sei, eu acho que eu não beijaria, mas eu dava uma agradecida, gente. Eu acho que ela tava com medo também, né? Eu acho que isso foi o medo de, sei lá, né? Tipo, tô em casa. E era areia mesmo, estou em solo firme. Era solo mesmo, terra. Era areia. Era, sabe, não vi, areia de parquinho? Tipo isso, aquela areia assim. Batida, né? Chão batido. Mas tinha areia voando, assim. Nossa, eu acho que eu iria rolar, assim, no chão, em comemoração, sabe? Acho que eu ia ajoelhar e falar, obrigado, senhor. Nossa, você seria Gastei milhões de dólares em nada. Eu acho, em 10 minutos. Eu acho que eu não ia ter coragem nem de ir, né? Você não teria? Acho que não. Eu teria, com certeza eu iria. Seria eu, não? Você não iria? Nem a pau. Nossa, se eu tivesse dinheiro, eu queria estar ali, ó, entre elas. Sério? Deve ser uma experiência incrível. Deve ser mesmo. Deve. Mas não faço questão, não. Eu também não. Eu ficar passo a vendo quem vez. vai. Eu passo a vez. Faço uma florzinha, ó, que ela levou pra representar a É. filha dela, né? Que Foi um momento muito muito especial, legal. com certeza, e um momento histórico. Você vai ser lembrado. Deve ser incrível ver isso ao vivo. A Mas pra mim vista da assim já terra. tá legal. Pra mim também. Vai Passo lá. a Amiga, vez. você vai, grava e mostra pra gente. Com Boa, certeza, boa. imagina. A gente vai estar aqui pra dar fofoca sobre você daí. Outra coisa que eu não, repórter. outra coisa que eu não faria é o que a Correspondente. Lelene vai contar agora. Eu quero ver se você faria. Gente, O quê? Essa eu quero ver. Vamos surfar. Mas já me aventurei Eu muito também. no surf. Sei surfar, É. inclusive. Nossa, já tomei muito caldo. Mas sem surfar, ondinha, minha gente. É, porque ondinha. Pedro Deixa eu ver Scooby se eu acho essa imagem surfou uma onda de 18 metros. Ele foi campeão, inclusive, lá no circuito dos Gigantes de Nazaré, em Portugal, que é conhecido por ter as maiores ondas aí do cenário desse universo dos surfistas. Ele tava, assim, teve um outro surfista que tava ganhando ali, que surfou uma onda de 17,62, eu acho. E aí falou assim, gente, pronto, tal. De repente, Pedro Scooby foi e surfou simplesmente 18 metros. Aí tem um número, aí tem nossa, olha o tamanho dele. O que é isso? Não. Vocês têm coragem, gente? Nunca. Não tenho coragem nem de chegar perto do mar pra ver um negócio desse. Nossa. É uma Já fico com preparação medo.
que vocês não têm noção, assim, são meses, né? Eles, na verdade, nunca param esse treinamento, porque tem que ter fôlego. Então, eles fazem muitos exercícios na piscina, exercícios que eles ficam embaixo d'água e os caras rolam eles, assim, para ver o quanto eles aguentam tomar aquela bordoada mesmo, né? É muito... Não dá medo só de ver de longe. Os coletes que eles usam são coletes que você aperta assim, eles inflam para poder te voltar rapidamente, né, para a superfície, mas mesmo assim. Parabéns. Né? Pois é, parabéns. Ele está Corajoso. na melhor fase aí, 36 anos, Que campeão dos lindo. Gigantes de Nazaré, Pedro. Nossa, Scooby. vamos, Leilani, Muito bom. obrigado. Eu que agradeço, até amanhã. Até a próxima. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias direto da Bandivale FM, mais sobre maternidade e com a sua participação, tá bom? Até já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Bandivale está presente com as rádios Bandivale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Bandivale e o portal bandivale.com. TV Bandivale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Bandivale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo. Que praia linda, Massaguaçu. Eu amo esse mar de Massaguaçu em Caraguatatuba. Gente, neste momento 26 graus, um pouco nublado, né? Mas sem previsão de chuva, ou mesmo para amanhã com máxima de 25. Um beijo para você que curte nosso programa e é de Caraguá, essa cidade que a gente ama demais. Hoje o nosso assunto é sobre maternidade. A maternidade atípica também e os seus desafios. Você pode participar com a gente na enquete, dando a sua opinião, mostrando pra gente um pouquinho a sua relação com o assunto. 12997167989. Por enquanto, você sente que a sociedade exige demais das mulheres? Aumentou sim, 90,9% dizendo que sim. E aqui a gente está com a nossa entrevistada, a convidada de hoje, que é a terapeuta Aline Voltarelli. Agora a gente vai, Aline, para mais um bate-papo sobre esse assunto que a gente vai ver agora. Aqui no Açaí Colinas, com o desafio da maternidade, conversando com a Irani aqui. Pensar um pouquinho, você tem quantos filhos? 2. 2. Como que você faz hoje para criar os seus filhos e tentar protegê-los em relação à internet? Tanta informação que eles têm na palma da mão. A conversa, explico, né? Sento, assisto junto alguma coisa, uns desenhos, né? Eles são pequenos, então, assim, acesso à internet mesmo eles não têm. Né? Eles gostam de desenho, então eu coloco junto, sento junto. Mas o que eles assistem de desenho, você de certa forma está ali acompanhando também. Porque tem alguns desenhos que a gente assiste até assusta, né? Ah, com certeza, muita violência, né? E hoje eu vejo que as crianças, elas tentam imitar o que elas veem, reproduzir o que elas veem, né? Então a gente tem que estar junto para explicar. Porque acaba virando até uma referência ruim. Alguns personagens que a gente ama tanto, né? Que às vezes acaba ou provocando o outro. Eu lembro muito da Turma da Mônica. Como que a gente faz? Como que a gente faz para ter esse controle e cuidado? É uma pergunta, né? Bem forte. E eu, como mãe também, isso também me aterrorizou um pouco. E como terapeuta, isso sempre bate na nossa porta, sempre esse olhar, ainda mais com tudo tão rápido, né? Tudo chegando tão rápido, tudo num simples deslizar de dedos, né? Todas as informações e cada vez mais. Mas o que eu sempre digo, e eu levo isso como lema também dentro da minha maternidade, também dentro
da terapia, do processo terapêutico, é que as crianças, elas têm influência e podem sofrer influência mesmo dos desenhos e todos esses personagens. Só que a maior referência do seu filho é você, pai, você, mãe, né? A família, as pessoas que convivem ali. Então, ele pode até ter essa referência de um desenho, só que a maior referência é a sua. Então, o que você está ensinando para ele? Como você está agindo no dia a dia? Porque se você age de um jeito e ele assiste o desenho do outro, ele sabe diferenciar se aquilo é errado ou aquilo não é errado. Então, os valores que você está transmitindo para o seu filho é muito maior do que o desenho que ele assiste ali. Então, se a gente constrói uma base boa, não há vendaval que vai destruir isso daí, né? Perfeito, Aline. Vamos agora a mais participações e comentários. A gente vai ler, então, o depoimento da Tânia. Ela é de São José dos Campos. Obrigada, viu, Tânia, pelo carinho. Amém. Continue te abençoando grandemente. E aí ela deixa um depoimento falando assim, Aline, ser mãe é se entregar por completo. Nem todas as mulheres têm o apoio necessário na maternidade. Muitas vezes, mesmo cansadas, têm que carregar... casadas, têm que carregar tudo ou quase tudo sozinha. E é interessante, dá pra gente entrar na questão sobre a rede de apoio, né? O quanto ela é importante, mas nem toda mãe tem essa rede, né? Pessoas ajudando, né? Sim, eu vivo isso. Eu moro aqui em São José dos Campos sozinha, eu, meu marido e minha filha. Então, a minha família é de São Paulo, né? A família do meu marido é de São Paulo, minha irmã mora em São Paulo, meu irmão mora em Igaratá. Então, eu não tenho uma rede de apoio aqui. E é cada vez mais difícil, até pagando uma rede de apoio, da gente conseguir uma rede de apoio. Então, quando a gente não tem isso, a sobrecarga é maior. Só que o diálogo também tem que existir. E eu digo que as mães têm que permitir as outras pessoas exercerem também o cuidado com a criança, né? Então, o pai, a mãe permitir que o pai exerça a paternidade, a mãe permitir que a avó exerça o cuidado do jeito dela. Porque nós, como mães e controladoras, né, se a gente não se trabalhar nisso, a gente acha que só a gente sabe fazer a comida direito pro filho, só a gente sabe arrumar o cabelo direito do filho, só a gente sabe dar banho, só a gente sabe cortar a unha, só a gente que sabe fazer tudo. E aí acaba que a gente acaba trazendo muito mais sobrecarga de trabalho pra gente. Então, a rede de apoio é essencial e eu vivo isso na pele, então eu sei como isso é difícil. Você que está em casa, está se identificando com a nossa conversa, você mãe está cansada, exausta, precisa de um conselho, de uma companhia até no seu dia a dia pelo Instagram, a gente indica aqui para vocês seguirem Aline Voltarelli Terapeuta, tudo juntinho. Aline Voltarelli Terapeuta, você pode mandar mensagem para a Aline, ela vai responder para você, e você pode também aprender junto com ela os desafios que ela acaba tendo como mãe atípica, com certeza ela pode te ajudar, tá bom? A gente já volta para nossa conversa, mas agora a gente vai para a rádio Bandivale FM, conversar com a nossa querida Carol. Carol, o que você traz de destaque para a gente? Boa tarde. Oi, Lucas. Oi, Águida. Boa tarde para a Aline que está aí no estúdio e para você que está acompanhando o programa. Bom, está acontecendo um projeto de concessão do Parque da Cidade aqui em São José dos Campos e ele deve sair do papel. Não sei se você está sabendo disso, mas tem um edital que está à procura de interessados para assumir a gestão do local. Ainda não tem uma data definida sobre esse lançamento, né? Mas a Prefeitura mantém a ideia de privatização do espaço que foi anunciado no ano passado. Porém, tem um movimento na cidade que busca assinaturas para poder impedir o avanço desse projeto. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Quem é contra essa concessão afirma que as atrações poderão trazer danos ambientais, preços muito altos, cobranças de serviços que até hoje são de graça, né, para a população e uma possível elitização da área. Manifestantes fizeram até um protesto e colheram algumas assinaturas. O assessor dos projetos especiais, Alexandre Blanco, ele afirma que a prefeitura vai ter mecanismos contratuais de fiscalização e que a conservação patrimonial histórico será mantida. Quem é a favor diz que a prefeitura não consegue manter o parque com dinheiro público e que, sim, é necessária essa parceria público-privada. A gente vai acompanhando aqui para saber qual que é o desfecho desse projeto. E se você quiser saber mais, o nosso portal tem todas as informações, bandivale.com, e a gente vai acompanhando por aqui.
e vai descobrindo, né, quais são os prós, quais são os contras. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Carol. É uma área linda, né, que merece toda a atenção e cuidado para ser preservada e para que nós que ficamos aqui na cidade, que a gente possa também curtir, né, da melhor maneira possível ali a região. Obrigada pelas informações. A gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí, que tem participação, muita coisa boa, não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio... Estamos de volta novamente ao vivo com você, mostrando São José dos Campos, que tem nesse momento céu parcialmente nublado, mas o sol deve brilhar com força lá pelas 3 horas da tarde, tá bom? Máxima de 27 graus é a previsão para hoje em São José dos Campos. E também em São José, a gente vai te dar uma dica. Dos dias 18 a 20 de abril, a praça de eventos do Vale Sul Shopping vai se transformar em um verdadeiro mundo encantado com o evento Doce Páscoa. É uma experiência, gente, muito legal, lúdica e divertida, pensada especialmente para o público infantil. Uma programação recheada de atividades, a criançada vai poder soltar a imaginação num espaço mágico, decorado, com clima doce e colorido da Páscoa. Entre as atrações tem pintura de rosto, massinha de modelar. Isso, também vai ter, sabe aquelas orelhinhas de coelho para colorir, decoração de cupcake, caça à cenoura e coelho sai da toca. Muito a arena legal. foi criada também para proporcionar momentos inesquecíveis em família, com muita criatividade, fantasia e diversão. É o passeio perfeito para quem quer viver a magia da Páscoa com os pequenos. O evento, então, gente, vai acontecer no horário de sexta ao meio-dia até as 8 horas da noite, sábado das 10 horas da manhã às 10 da noite e também no domingo, meio-dia até as 8 horas da noite, tudo na praça de eventos do Vale Sul Shopping com entrada gratuita. Vamos para a participação desse último bloco, respondendo dúvidas e comentários também sobre maternidade. Tem enquete que você participou com a gente também. Vamos colocar na tela para o pessoal de casa, então, acompanhar o nosso resultado final da enquete. Você sente que a sociedade exige demais das mulheres? Terminando, então, olha, o não aumentou. Acho que alguém ficou chateado aí e quis votar no não. E ok, a sua opinião é muito importante também. Isso aí. Obrigado pelo carinho e participação de todos. E a gente volta a nossa conversa com a Aline Voltarelli, que é terapeuta. Isso mesmo. A gente vai continuar agora mostrando daqui a pouquinho a sua participação. Lembrando que você pode colocar hashtag falando nisso, tá? Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio dos convites do cinema. Um par de convites, 2 convites para você. Na tela, por favor, o comentário do Renato, ele é de São José dos Campos, e escreveu assim: as mães superprotetoras podem prejudicar o desenvolvimento das crianças? Que pergunta boa, hein? E como poderá ponderar isso, né? Sim, é o que eu digo e repito nas minhas redes, e todo momento que eu posso falar sobre isso, eu falo sobre isso. A mãe, ela quer controlar, super controlar, né, super proteger essa criança
por conta de que ela acredita que isso ela vai estar fazendo melhor, sanando as faltas da infância dela. Então se confunde muito, né? Por isso que o processo terapêutico traz muito luz sobre isso e consegue auxiliar essas mulheres a se reconectarem. Prejudica o desenvolvimento da criança? Muito. Crescem adolescentes e adultos que não sabem lidar com frustrações. Essa mãe fica super sobrecarregada, não olha para si e não dá uma razão de viver a mais na vida dela. Então... Olha que interessante a pergunta da Juliana. Obrigado, viu, Juliana? Por trazer uma pergunta com uma perspectiva diferente. Na tela, por favor. Olha que interessante. Nem toda mulher tem o dom para ser mãe? Eu acredito muito que a maternidade não é dom. A maternidade ela é construída, né? E a maternidade, para ser construída de uma forma leve, ela tem que levar em consideração que ser mãe é um dos pilares das mulheres. Então, as mulheres têm vários pilares, têm várias facetas, e a maternidade é uma delas. Eu acredito que, assim, que nós, como mulheres, nós temos que afirmar se a gente quer ou não quer a maternidade na nossa vida. Então, isso é muito mais importante, né? Porque a maternidade não é um dom, gente. A maternidade é construída dia a dia. Todas as mães sabem disso. Não dá para você falar que toda menina vai querer ser mãe. Não. Ser mãe é uma escolha. E ela tem que ser construída. Aline, achei fantástico e compartilho da mesma opinião com você. Tá aqui falando uma mãe também, né? A gente constrói isso diariamente. Esse amor vai nascendo. Não nasce com a gente, não. Não, tá? Fique tranquila. Ele vai surgindo conforme a criança vai crescendo. Próxima participação da Nanda. Linda foto, Nanda. Obrigada, viu? Apesar dessa carga que a mulher carrega, temos a dádiva de poder vivenciar momentos que serão marcados para sempre do lado dos nossos filhos. Amo acompanhar esse programa. Que legal. Obrigada, Nanda, pelo depoimento. Vamos colocar, então, na próxima vez. Eu queria que a gente terminasse esse momento nosso aqui com uma mensagem especial, Aline. Né? Você que sempre tem essa vivência de mãe atípica, mas também atende tantas mulheres no seu consultório, olhando para a câmera 2, uma mensagem para nossa amiga, que é mãe, nossa amiga mulher que está acompanhando o programa. Principalmente se reconectar com todas essas partes que existe de você. Existe a mãe mulher, a mãe filha, a mãe amiga, a mulher profissional, existem todas essas partes. Então, ser uma mulher inteira, ser uma mulher integral é respeitar tudo isso. E ter certeza com a conexão do seu propósito de vida, da sua missão, o que enche o seu coração de amor. Olha, gente, para você que participou hoje do nosso programa colocando a hashtag Falando Nisso, chegou o momento da gente mostrar aqui, ao vivo, quem vai levar o par de convites do Cinema de São José dos Campos, do Cinemark, né? Vamos lá, então. Quem será que ganhou? Cruzem os dedos. Tânia! Tânia, um beijo para você. Obrigada pela participação, tá? A gente vai entrar em contato com você assim que terminar o programa. A gente quer agradecer muito você, Aline, por trazer um pouco da sua vivência, da sua sabedoria e conhecimento também aqui no programa. Obrigada, viu? Quero agradecer a oportunidade, dizer que falar nesse mês do autismo sobre a maternidade atípica é uma luz que nós estamos batalhando para cada vez mais ter essa pauta, esse assunto. E a maternidade é sempre grandiosa de se falar. Com certeza. A gente deixa aqui mais uma vez o Instagram, né? Da Aline. Na tela, por favor. Aline Voltarelli, terapeuta. Para você segui-la com muitos conteúdos dedicados à maternidade, ao mundo feminino. E você pode segui-la também, conversar com a Aline por aqui, pela rede social. Ela tem uma jornada de autoconhecimento e também da prosperidade. Fica aqui, então, essa dica preciosa para você, viu? Olha, amanhã a gente tem um assunto interessante no programa. Vou pedir até para a produção colocar a chamadinha para a gente conseguir acompanhar. Então, para amanhã você já participar com a gente também. Olá, eu sou a Sheila Vieira, nutricionista e engenheira de alimentos e convido você para no dia 16/4 participar do programa Falando Nisso na Band, às 13 horas, sobre um assunto maravilhoso e que todo mundo gosta, sobre chocolates. Espero vocês lá!
uma palavra de algo que a gente deseja pra você ou também que te representa. Amor, inspiração, exemplo, beleza, felicidade, bondade, uma diva, gentil, simpática, linda, muito empática, gentil, verão, Maternidade. Tudo de bom que você merece, a gente deseja do fundo do coração. Com certeza, tá aqui o bolo da Águida, que merece tanto. Ai, que coisa linda, gente. Ai, Obrigada. mostra o bolo na câmera, que ficou tão bonito. Cuidado, hein? Tá meio Nossa. vazando, que a gente fez um bem bonito pra você. Meu Deus, que tamanho de bolo. A gente não vai nem cortar, vai ser todo seu. Nossa, vou dividir com você aí que tá vendo, viu? E obrigada pelo carinho, pelos meus amigos aqui da TV. Fiquei emocionada. Vamos colocar as mensagens do pessoal de casa para homenagear a nossa aniversariante de hoje? Que a gente recebeu um monte de mensagem para ler para você, amiga. Oh, obrigada. Que o carinho deles eu sei que é importante para você também. A Marilena, 33 anos tá fazendo. Ô, Marilena, ganhei meu dia, hein? Um beijo para você, Será que vão Marilena. acertar a minha idade? Vamos colocar, vai passando aí se der, vamos lá. 37? 44. Com rostinho de 37. Aê, O Hélio. Hélio, acertou a minha idade, hein? É a primeira, tá bom? E ela não tem medo de falar a idade, não. A Simone, que manda pra você de São Sebastião. Parabéns, Águida. Muitos anos de vida, saúde e paz. Gosto muito de vocês do estúdio. Deus abençoe você também. Obrigada, gente. Que homenagem linda. Ai, tire uma foto sua, olha só. Você tem uma Beijo. luz radiante, por isso é tão Milene. especial para todos nós. Ai, que lindo. Muito Gostei obrigada. da foto também da amiga, viu? Também adorei tirar Ó, uma o foto da Rodrigo. TV. Aí, ó, a Fala, idade. Rodrigo, fazendo 44, o gostinho de 32. Ah. Igual a Ayla falou, 32, mamãe. É verdade, por isso que ela falou. Você é muito especial, parabéns a Sheila de São José também. Que Beijo, delícia. Sheila. Obrigada, amor, pelo A carinho. Lucimara também. Deus abençoe Beijo sempre no sua coração. vida. Amiga, Deus te abençoe muito. Amém. Te dê muita saúde, tá bom? E que você se sinta sempre amada pelo pessoal aqui da Band. Sou muito por amada, nós. me sinto muito amada. Que você aqui. realmente merece todo esse amor. Obrigada. Eu tô até chorando, gente. Bonitinho. Obrigada, viu, por tudo, pelos meus amigos e por esse bolo maravilhoso que a gente vai comer agora. Né? Eba! Obrigado vocês pela companhia mais uma vez também, viu, gente? A gente ama ter vocês com a gente. Todos os dias. A gente se vê amanhã. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.